Leonardo Carvalheira, represento aqui meus projetos de divulgação científica, Disperciência, o projeto Conhecer, que você foi também. E eu quero retomar aqui o assunto de clima, talvez porque eu seja quase biólogo, meu colega aqui, Buqueride, um dos símbolos do IPCC como cientista brasileiro, né? Mas não quero que você me veja como suruba de peixe e conversar sobre isso. Eu entendo que a gente tem que ter o centrão para governar no Brasil, representando os interesses da ciência. Não tem como governar sem a bancada ruralista e tal. Mas eu quero voltar para esse tema por 3 motivos. Primeiro, por causa de um tema que a gente discutiu lá no Conhecer, que você falou sobre Belo Monte. Segundo, por causa de uma análise agora do site Observatório do Clima, que compararam todos os programas de governo no que tange mudanças climáticas e tal, conservação. E terceiro, que eu não preciso escrever muito mais, Cátia Abreu. Primeiro, lá no Conhecer, você falou que Belo Monte não gerou 0 de impacto, blá, 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 não sei o quê. Aí a gente discutiu lá. E logo depois, no seu Twitter, meus colegas lá da biologia, da academia, mandaram uma chuva de papers mostrando os impactos de Belo Monte, de outras grandes obras hidrelétricas, extremamente importantes para o Brasil. Mas eu queria saber se você chegou a ler esses papers, teve contato com essa chuva que te mandaram. Segundo, nessa análise do Observatório do Clima, você está entre ou o antepenúltimo ou penúltimo nos que menos falaram sobre clima no seu plano de governo e até levantaram também de debates, sabatinas, enfim. Claro que você não perde para o inominável, e no outro extremo está a Marina Silva. Mas eu imaginaria assim, que você estivesse mais próximo da Marina Silva, não foi o que mostraram nessa análise. E sobre Cátia Abreu, a gente sabe que ela foi liderança importante nos ruralistas por muito tempo, ganhou o prêmio Ilustre de Motosserra de Ouro do Greenpeace, e eu entendo também que ela não é um Michel Temer, que ela tem alguns interesses alinhados com os seus, mas é um incômodo muito importante para os meus colegas biólogos, para os meus colegas da academia, porque você mesmo falou em soberania dos interesses da ciência, autonomia, e em muitas coisas que ela fala não defende esses interesses. Agora, no próximo relatório do IPCC, vai sair denúncia, entre aspas, porque a gente já sabe que a temperatura global está aumentando aí 1,5 graus Celsius. E a gente sabe que desmatar, que monocultura, às vezes não são os melhores caminhos. A gente já tem várias pesquisas na ecologia, de modelos mesmo de clima, que tem várias alternativas para isso. Eu queria saber como dialogar com Cátia Abreu e o que ela representa no Congresso. E, mais importante, se você chegou a ler o que a gente mandou sobre Belo Monte e sobre as outras hidrelétricas, sobre impacto. A situação de você ser candidato a presidente de uma república como o Brasil, de 208 milhões e 500 mil pessoas, um país que não se organiza ao redor de um projeto para defendê-lo ou para criticá-lo, e que, portanto, está obrigado a se refugiar por espírito público, por solidariedade, por impulso de alteridade, enfim. Nós somos seres gregários. Como não tem projeto, a política se desmoralizou, nós somos induzidos a escolher esses temas, onde a gente se sente confortável. E assim virou o Brasil. A gente só frequenta os auditórios que gostam de falar o que a gente gosta de ouvir e gostam de ouvir o que a gente gosta de falar. E eu tenho que ter uma vice-presidente da República e eu tenho que ter um olho na eleição e o outro olho no dia seguinte para governar o Brasil. Como é que vocês acham que eu vou revogar a emenda 95? Eu e os meus anjos? Eu e a minha valentia cívica? Ô, meu irmão, então você acaba de me pedir para assinar aqui um negócio que me exige negociar com 308 pessoas. Na Câmara, em 2 turnos, por mínimo. E no Senado, com 2 turnos. Então, desculpa, você é um jovem, você não tem nenhuma razão, sabe, para abrir mão de sua intransigência, mas eu já sou sexagenário e estou me preparando para governar o Brasil. Então, alguma coisa eu vou ceder, que é o Freixo. Eu falo isso, é a síndrome do Freixo. Qualquer pessoa que ouça o discurso do Freixo
se identifica. Puta de um cara, decente, maravilhoso. Olha quem ele elegeu. Quem é o prefeito do Rio de Janeiro? O Crivella. O limite final do obscurantismo. Por quê? Porque o Freixo é tão puro, tão intransigente, tão honesto, não tem uma contradição, ele não pisa fora da linha nenhuma coisa desses auditórios que a gente... Iluministas, ilustrados, qualificados, todos com a barriga cheia, todos com a energia paga, todos com o filho numa escola particular, e a gente idealiza isso, não estou condenando ninguém, não. Agora, minha cabeça é no povo. Aí vai lá o Freixo com essa intransigência maravilhosa e perde a eleição. O Haddad, porra, é um puta de um cara. Puta de um cara, né, daqui. Formado na Maria Antônia, o Fernando Henrique, Rede Vivo, cara charmoso, tal, interessante. Acabou de entregar São Paulo, não faz 2 anos, e pegar para o Dória no primeiro turno. Será que não tem uma eleição para a gente tirar daí? Isso não desqualifica a pessoa, não. Isso é a política, a crueldade da política. O realismo da política, a obrigação que a gente tem, se a gente quer mexer no destino da pátria, porra, o Getúlio se matou para proteger o Brasil do que acabou acontecendo em 64. E isso é a realidade. Então, veja, eu tenho que me preparar para, ganhando a eleição, governar o país e entregar. E esse país, ele não é um país ideal, ele é um país real. Então, Belo Monte, eu tenho certa convicção, porque eu sei o que é a experiência de Palpina. Você não pode dizer que a experiência de Palpina foi depredadora do meio ambiente e usar a mesma expressão, a minha ferramenta de luta é a palavra. É que nem o Ariano Suassuna dizendo, zangadíssimo, porque chamaram o Chimbinha, baterista do Calypso, né, ex-marido da Joelma, de gênio, guitarrista. Aí diz o Ariano Suassuna, ora, a ferramenta minha é a palavra. Se você chama o Chimbinha de gênio, qual é a palavra que eu vou usar para falar do Beethoven? Então, percebe, qualquer antropização, você já ouviu essa frase hoje aqui, qualquer antropização, especialmente em matéria de energia, mexe no meio ambiente. Qualquer uma. Qualquer uma. Não há, veja bem, quando você bota uma placa solar, onde é que vai o rejeito dessa placa? Você tem ideia? Não, você é muito jovem. Eu trouxe as primeiras placas solares quando fui governador do Ceará, lá para o Ceará. E o rejeito é simplesmente um rejeito absolutamente tóxico. Certo? E qual é o problema? Energia nuclear, o Partido Verde Alemão mudou de opinião. Era violentamente contra nos anos 70, 80, agora acha que é a melhor energia. Onde é que guarda o rejeito fóssil? O rejeito físsil, não é fóssil, né? O rejeito radioativo. Percebe? Sabe qual é a matriz energética mais limpa e barata do mundo? A hidráulica. Porque nem sequer uso consultivo é. E aí, seguinte, nós temos a energia, a matriz energética mais limpa e barata do planeta Terra, que é de base hidráulica, e como, evidentemente, vai ter um efeito localizado, muito estritamente localizado, você vai criticar o efeito. E a energia vem da onde? Belo Monte não tem nenhuma consequência ambiental a ser anotada para que a gente se arrependa ou faça adaptação. Nem Santo Antônio e nem Giral. Quer dizer o quê? Que os peixes não têm que fazer uma curva agora para fazer subir a Piracema. Está lá feita a coisa, agora sobrevoei lá. Quer dizer o quê? Que os índios não perderam alguma vantagem que haja de acompanhar a seca e de voltar na cheia? Tem. Mas, assim, 40% do custo de Belo Monte foram compensações que nós inventamos agora socioambientais. Por quê? Porque nós temos no Brasil, a falta de projeto, nós temos tido, isso não é mal não, nós temos tentado descobrir com causas nobilitantes, fast track para resolver o problema da pobreza. Pois não. Eu lhe ouço. É para ele? Para mim eu ouço, deixa. Não, é uma parte, é uma parte. Tem uma parte, vai lá. Pode, deve. Eu queria fazer ainda uma parte nas mudanças climáticas. Eu não elaborei muito a pergunta, mas eu posso elaborar um pouco mais. Uma das questões
que nós realmente não temos muita escapatória de bater em 1,5 graus para 2030. Então, lógico que você... Eu estou do mesmo lado. Você, numa gestão sua, você vai ter que plantar para que a gente não tenha problemas. Um dos grandes problemas que nós vamos ter é que nós já não conseguimos muito fazer mitigação. A gente tem que começar a fazer adaptação. E o custo dessa adaptação é enorme. Eu sei. É enorme. Então, a pergunta era... Eu sei. Mas neste você ponto, vai agir com professor, isso? Como é que você vai arrumar dinheiro? Porque isso vai ser um custo muito grande, principalmente nas camadas mais pobres. Né? É do que se trata, porque... Então, vamos lá. Energia hidráulica, por exemplo, não tem nenhum efeito... Um minuto só. Eu estou terminando a resposta aqui. Energia hidráulica é que tem menor problema de efeito estufa. O menor, não tem nenhum a rigor. Né? E aí você tem, na questão da energia... Me diga, então, se tem para eu não falar bobagem. Não, mais ou menos porque de efeito estufa, de metano, de inundação, essas coisas tem efeito. Mas, não, mas é que você falou nenhum usa essa palavra. Eu concordo com você. Tá, então vamos nos retirar e vamos viver... Por isso que eu falei sobre os E a outra, não, mas não, eu nem fui a isso. A questão básica que eu estou especulando diante do cérebro especial do Brasil, de que vocês precisam se contaminar com a contradição do problema. Não adianta ficar o ombudsman de como as coisas deviam ser e apontar que está tudo errado. Aí a política faz, sabe o quê? Separa vocês. O que a política tem feito com a inteligência nacional brasileira? Separa. Vem aquele chato falar de efeito estufa, do clima, e o povo aqui morrendo de fome, pedindo vaga na creche, pedindo vaga na escola. E isso é falso. Você tem que trazer a ciência para resolver essa contradição, e a ciência não pode se demitir da contradição. Contradição é como eu entrego energia estável, segura, a preço módico, universal, mitigando os efeitos ambientais. Esse é o desafio. Então, vamos lá. A questão é que o Brasil tem a tecnologia. Por que nós vamos aderir ao carro elétrico? Que é a conversa do mundo rico, que tem também uma unidade de coisa, que é um rejeito que ninguém sabe o que vai fazer com ele. Por que a gente não aposta no nosso carro a álcool, que tem um efeito muito maior, e uma reconversão de frota, que a gente já sabe fazer, que vai custar grana, vai custar dinheiro. E vai custar dinheiro pesadamente sobre os mais pobres. Então, repare, eu sou o agitador, eu sou o pretenso líder, eu quero organizar o debate. Mas quem tem que ter as respostas são vocês. E não dá para ser resposta fragmentária que me cobra a Cátia Abreu. Eu não posso deixar de responder. Então, eu me esforcei muito, com o apoio dela, para fazer aliança. O PT foi lá e chantageou o PCdoB, ameaçou não apoiar o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, como não apoiou na eleição passada. Apoiou o Sarney na eleição passada, contra o Flávio Dino, e nós apoiamos o Flávio Dino. Agora ameaçaram tirar o apoio, cancelaram a candidatura da menina lá de Pernambuco, depois de darem 2 anos de corda para a menina ser candidata, para me sufocar. Sabe sufocar onde? Não deixar eu ter tempo para falar na TV. Está tudo certo, eu não faço mimimi, eu sou da luta. Mas não venham com papo furado para cima de mim. Eu fiquei, então, confinado ao meu partido. E eu ia escolher um vice que representasse, no concreto, aquilo que eu proponho para o Brasil, uma aliança de centro-esquerda. A Cátia não veio para cá, a meu convite, porque é igual a mim, nem pensa igual a mim, não. Ela veio para cá porque ela me completa. Ela me dá entrada nesse mundo que, por exemplo, a gente despreza, mas eles pagam a conta do nosso conforto. Vou explicar. O Brasil manufaturado, quando a gente cresce 2 pontos, tem um buraco de 150 bilhões de dólares na conta de manufaturado. Sabe quem paga essa conta? O agronegócio e a mineração. Eles não dão emprego, porque são extremamente mecanizados, eles não pagam imposto, que são extremamente subsidiados, mas eles trazem os dólares que fecham a conta do balanço de pagamento do Brasil. Tudo Bolsonaro. E eu não sou o Freixo. Eu quero tirar essa gente toda e trazer para a razoabilidade. Eles são Bolsonaro porque estão de saco cheio de serem insultados, desacatados, considerado bosta, que não sei o que e tal. E a gente tem que separar. Se tem um pilantra que escraviza a gente, vamos punir esse cara. Mas é preconceito, é estigma de uma burguesia urbana
bem intencionada, não duvido, de pegar o mau exemplo e generalizar para todo mundo. Então, a Cátia Abreu foi presidente da CNA, hoje ela é persona não grata na CNA. A única entidade de quem eu não aceitei o convite foi a CNA para ir lá. Porque é tudo Bolsonaro, tudo doente, tudo fascista. E eu não respeito essa gente. E a Cátia Abreu é persona não grata. Por quê? Votou contra o impeachment da Dilma. Porque votou contra as maluquices das reformas trabalhistas. Porque votou contra, né, essa coisa dos agrotóxicos. Ela ficou contra. E tá. Agora a Cátia Abreu tem opiniões, por exemplo, diferentes da minha. Todas respeitáveis, na minha opinião. Ela diz, por exemplo, olha, você é totalmente violento, não reflete nada sobre esse negócio de facilitar arma para as pessoas. Eu entendo, porque você é uma pessoa da cidade, e na cidade tem um 190, passa a rádio patrulha na frente da casa e tal, eu entendo você. Mas Ciro, no campo do Brasil, é uma fazenda aqui, outra 100 quilômetros depois. E eles estão apavorados, porque todo mundo está sendo roubado, e não sei o que e tal. E, porra, é verdade, eu botei esse negócio contra a arma no meu programa porque eu sou urbano, porque eu acho que a Rádio Patrulha passa e que quem tem que dar segurança é o Estado. Mas lá no campo, o fazendeiro, será que não tem? Eu não mudei de opinião, não. Porque o fator surpresa pertence ao assaltante, então não acho que a solução seja armar ninguém. Mas ela me fez pensar. Agora, então, a Cátia vale maravilha para o PT, quando foi leal, foi expulsa do PMDB, porque votou contra o impeachment. Agora, porque é minha vice, é uma pessoa da direita, é uma pessoa não sei de quê, motosserra de ouro. Quem o Greenpeace pensa que é? Eu, Ciro Gomes, presidente do Brasil, vou ouvir o Greenpeace como ele é, uma ONG internacional, que faz muito pouco, por exemplo, contra a dizimação das florestas temperadas do mundo. Qual é a grande motosserra de ouro das florestas temperadas dos Estados Unidos? A quem o Greenpeace entregou isso? Não sejamos inocentes, não sejamos inocentes.